Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Papo Cabeça, não é à toa, com Rogério Santos. E hoje eu tenho a minha querida, maravilhosa, nota 1000, doutora Luciene Dalla Valle, né? Isso mesmo. Psicóloga, super psicóloga, uma grande amiga de mais de 20 anos. Ela tem, assim, uma capacidade, enfim, tem uma capacidade como psicóloga, como trabalhadora da saúde, como trabalhadora da assistência, como servidora pública. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, é um prazer estar com você aqui, meu amigo. E aí, me diga, por que você virou psicóloga? De onde que veio isso? Olha, ser psicóloga é uma coisa que eu sempre quis, desde muito pequena. Então, sempre ouvia falar sobre psicologia e achava muito interessante, assim. Na casa do meu avô tinha uns livros de psicologia que às vezes eu ficava olhando, eu falava, nossa, que interessante. E acho que eu nunca pensei em ser outra coisa na vida. Não, então, sempre já foi era paixão. desde pequenininha essa coisa... De entender as pessoas, de entender o ser humano e toda a complexidade das interações humanas, né? Sempre foi uma curiosidade para mim. Porque você é jovem, né? E já tem quase 25 anos de experiência. Quantos anos tu tem de experiência na profissão? Na profissão, tenho 16. Mas tenho 47 anos agora, né? Não parece. Mas antes disso eu já estudava, já lia sobre o assunto, sempre fui uma curiosa. Então sempre foi o meu objeto de estudo e de interesse. Que bárbaro, né? E hoje você tem o consultório e trabalha na Prefeitura do Guarujá, é isso? Isso mesmo. Hoje eu tenho o meu consultório, atendo em psicoterapia breve e trabalho na Prefeitura do Guarujá. Na Prefeitura do Guarujá eu trabalho numa unidade que cuida de crianças com diabetes tipo 1. Então, uma coisa muito específica. Bem específico, né? Bem específico. Na atenção básica, então. Na atenção básica. Mas já trabalhei, tenho 27 anos de funcionalismo, já trabalhei em muitos lugares diferentes. Eu e o Luciano, a gente trabalhou junto na assistência, quando nós estávamos montando tudo aqui em Santos, na assistência social. A Luciane trabalhou muito bem. Hoje a gente chama SEDES, né? Isso. Secretaria de Desenvolvimento Social, mas na nossa época era Secretaria de Assistência Social. Era SEAS, SEAS. Na Secretaria de SEAS, né? Secretaria de Assistência Social. Era isso mesmo, né? Isso já faz um tempinho, né? Um pouquinho. Nós não vamos falar, né? Não precisa, não tem necessidade. E assim, essa questão que a gente vê hoje em dia, Lu, sobre a questão da ansiedade e da depressão. Para quem não sabe, acho que eu já falei, eu sou assistente social e trabalho agora há mais de 10 anos na saúde mental, no CAPS. E é uma coisa que está pegando na sociedade, aí está todo mundo com ansiedade, com depressão. Como é que é isso aí? É verdade. Isso está aparecendo para ti também no consultório? Muito, aparece muito no consultório. Então, hoje eu trabalho com psicoterapia breve e a maior parte dos meus pacientes são ansiosos, né? Chegam a mim para essa questão de ansiedade. Tem alguns depressivos, mas a grande maioria é ansiedade. A gente tem que pensar que o nosso modo de vida hoje não favorece a nossa saúde mental. Então, a nossa saúde mental ela precisa ser construída de uma forma muito constante. Então, o nosso ritmo de trabalho, a quantidade de informações que chegam até a gente, tudo isso atrapalha muito a nossa construção de saúde mental. Então, ter momentos de lazer, uma atividade física, boa alimentação, manter as relações sociais, parece simples, mas na hora que a gente vivencia isso, não encaixa na nossa rotina. Então, e como é que se dá esse processo aí? Como é que a pessoa fica ansiosa? Explica para nós aí de uma maneira que todo mundo entenda. Como é que ela pode se olhar para si e falar, não, eu acho que eu estou com ansiedade. Vamos pensar que a ansiedade é uma preocupação excessiva. A ansiedade em si, ela não é um problema, ela faz parte da natureza humana. Então, a gente ficar um pouco preocupado, ficar pensando no que vai acontecer, isso faz parte. Quando isso extrapola, quando isso é de uma intensidade que atrapalha a nossa rotina, que atrapalha os nossos sentimentos, aí a gente precisa realmente cuidar. E a pessoa vai acumulando funções, preocupações, problemas e não tem uma válvula de escape. Um momento de descanso, um momento de estar com os amigos, de cuidar de si. Então,
Nem a alimentação hoje as pessoas conseguem sentar, planejar, comer com calma. Comem 10 minutos, em pé ali no canto. Então, tudo isso vai gerando na gente um excesso de agitação que não diminui só na hora que a gente vai dormir. Então, até dormindo a gente consegue ficar agitado também. E essa agitação constante, diária, vai trazendo esse estado de alerta o tempo todo. É como se a gente tivesse alerta o tempo inteiro. Exato. Pronto para lidar com alguma coisa ruim que vai acontecer. Exato, né? E aí vai entrando nessa roda que não para mais, né? Exato. De preocupação. É isso, a gente vai entrar nesse modo de fugir ou de lutar, só que a gente não sabe nem contra que a gente está lutando, nem do que a gente está fugindo. E a gente pode dizer que é uma epidemia hoje em dia? Uma pandemia mundial? Olha, é complicado. Qual seria o termo mais correto? Não acho que não seria nem uma epidemia, nem uma pandemia. Na verdade, são resultados de como a gente vive. Porque cada pessoa também vai desenvolver um quadro, pode desenvolver um quadro. Então, tem gente que, nesse mesmo quadro de coisas para acontecer na nossa vida, que deixa a pessoa muito esgotada, pode desenvolver uma depressão, por exemplo, e não necessariamente uma ansiedade. Mas a agitação à nossa volta nos impulsiona um pouco mais para esses sintomas. Então, a nossa vida hoje em dia tem a ver, essa vida louca que a gente vive, pessoal, de não parar um minuto, de correr, de não comer, isso acaba criando um comecinho, criando toda uma estrutura para a ansiedade, é isso? Exato, porque nem sempre um dia de ansiedade, uma crise de ansiedade vai virar um transtorno de ansiedade, são coisas diferentes. Então pode ser que eu tenha um dia mais agitado, mas se isso se repete, se isso vai muitas vezes na minha semana, muitas vezes nos meus dias, isso vai se tornar uma questão crônica, sim. Eu tô achando que eu sou ansioso também. Tô brincando, mas eu sei que eu sou extremamente ansioso e faço até tratamento para isso. E não há problema nenhum de dizer, né? Sim. E essa questão do preconceito aí? Então, acho que hoje em dia... Só uma coisa, tem aquela coisa de que tá com ansiedade, tá com depressão. Os mais antigos diziam que era frescura, vai lavar uma louça, vai trabalhar, fazer a mais que passa. Hoje em dia há um preconceito da questão da saúde mental. Ele está tomando remédio, entre aspas, de louco. Quando, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com isso, né? Isso daí é uma ignorância, né? A gente tem que pensar que o nosso cérebro, ele é como qualquer outro órgão. Então, se eu tenho um problema no meu fígado, eu vou tomar uma medicação para o meu fígado, fazer o tratamento direitinho, conforme o médico me instruiu. Então, o cérebro é a mesma coisa. Se o cérebro, por alguma questão, está um pouco disfuncional, vou fazer o meu acompanhamento, vou tomar minha medicação, fazer meu tratamento. Acho que eu tenho percebido que nos últimos anos o preconceito tem diminuído um pouco. Também tenho percebido na Acho mental. que quando eu comecei lá atrás era um pouco mais intenso isso. Contudo, ainda existe uma questão de minimizar o sofrimento do ansioso, do depressivo, né? Então é bobeira, daqui a pouco passa. Mas isso... Vai lavar um banheiro que passa. Exato. Mas isso acontece até quando a pessoa vivencia isso. Né? Ela mesmo se auto... Isso é muito curioso, porque eu vejo assim, a pessoa, todo mundo na minha casa achava que era frescura eu ser ansioso, até quando meu pai teve uma crise de ansiedade. Aí ele passou a me entender um pouco melhor. Entendi. Então, hoje, como a gente tem os sintomas de uma forma mais clara, as pessoas sabem um pouco melhor sobre os sintomas, elas acabam identificando. Então, aquela pessoa que está sempre com taquicardia, vai no pronto-socorro, faz vários exames e nada é detectado. Sim. E aí, esse mal-estar, e aí essa sensação de que nada acontece, não é uma doença? Sim, é um outro tipo de doença que a gente não vai detectar ali, porque está ligada à estrutura de vida da pessoa. Ou seja, a agitação, a preocupação com o futuro, o medo do futuro, né? A gente vive numa vida hoje em dia muito... onde a gente não tem mais aquela perspectiva de planejar melhor a vida, a gente vive um dia pelo outro. Sim. Tudo isso gera ansiedade. E aquela dor no peito que todo mundo sente, que vai no pronto-socorro e não é nada. E o médico dá um diazepam. Isso é ansiedade também? É ansiedade, geralmente é ansiedade. Isso é ansiedade, pessoal. Então, assim, a gente vai sentir um ataque cardíaco, porque, óbvio, né? Eu estou agitado, eu vou ter um aumento da minha pressão sanguínea. E aí eu vou sentir essa agitação.
vou achar que tô tendo algum problema cardíaco, vou no pronto-socorro e quando chegar lá, vai fazer os exames direitinho, vai ver que não é nada no coração, é mais a minha agitação. Entendi. Mas a dor é real, né? Toda essa agitação traz realmente um desconforto físico real. Mas não é esse o tratamento, né? Não é com o cardiologista. Não, mas a pessoa fica com essa sensação. E a gente tem uma outra questão também, hoje em dia, que aumenta a ansiedade, que é a internet. Então, redes sociais é uma coisa muito comum entre os jovens. Toda a pressão que as redes sociais geram na gente. Fora que ficar com a luzinha do celular no nosso rosto o tempo todo é um jeito de se distrair, mas não é um jeito de descansar. A mente não descansa desse jeito. Entendi. É muita informação. Então a internet, essa vida conectada da gente, também gera uma ansiedade muito grande. Eu tenho lido muito sobre isso, o quanto o Instagram destrói a autoestima da pessoa, né? Que inclusive, se você for estudar, se o pessoal for estudar, vai ver que foi intencional. Sim. Né? Tudo pensado nas redes sociais tem a ver com a questão de fazer com que a pessoa fique mais tempo para consumir. E para ter lucro, para a empresa ter lucro. Facebook, Instagram, TikTok, agora o WhatsApp também é meio que uma rede social, né? Sim. Enfim, é tudo feito nessa perspectiva. E aí o que acontece? Isso gera uma ansiedade muito grande e a pessoa não consegue descansar mesmo. E muita gente fica assim, a gente vê os jovens, né? O tempo inteiro, porque aquele fenômeno de rolar para cima, isso foi criado intencionalmente para manter a gente mais tempo. Exato. E aí gera aquela ansiedade de doido, né? Aquela coisa que pega mesmo a gente, os mais jovens com muita depressão e ansiedade, né, Lu? É verdade. E tudo é intencional. Então, se a gente pega aí o Facebook há um tempo atrás, você rolava ali, tinha as novidades das pessoas que você segue. Sim. Acabou as novidades? Fim. Acabou. Hoje em dia, não. O feed é infinito. Sim. Se você já viu tudo das pessoas que você segue, vai aparecer de outras pessoas para você. É infinito. Porque a intenção é que a gente fique lá o maior tempo possível. Porque isso gera lucro para a empresa. Exato. Só que isso vai gerando muitas questões. Até a questão da luz do celular atrapalha o nosso cérebro. Da luz eu não tinha parado para pensar. Exato. Falando de neurociências, isso, né? Então, as luzes brancas atrapalham também o processo de descanso do nosso cérebro. E fora as informações, as comparações com outras pessoas, porque ali tudo é perfeito. Sim. Isso, né? Claro que a gente sabe que a pessoa escolheu a melhor foto e ainda colocou um filtro. Sem dúvida. Mas a gente fica com a sensação que na minha vida as coisas dão errado e na vida dos outros não. E os jovens muitas vezes não têm ainda uma experiência de vida para fazer essa diferenciação do que é real e do que não é real. E isso traz mais angústia ainda. Então, esse mundo que a gente vive é um mundo que coloca a gente numa realidade de ansiedade o tempo inteiro, né? Exato. E como lidar com isso? Como é que a gente pode ter uma vida mais saudável do ponto de vista da saúde mental? O que tu acha? Olha, como saúde mental, o que eu sempre oriento, a primeira coisa é fazer alguns exames clínicos. Porque a gente tem que sempre pensar na saúde de forma integral. Então, como é que tá a vitamina D, vitamina B, zinco, tiroide, hormônio, como é que tá isso? Então, às vezes a gente tem um sintoma que é agravado por uma questão clínica. Olhou, tá tudo certo? Ok, então agora vamos no modo de vida. Como é que eu tô dormindo? Porque o sono é um regulador de humor natural. Como é que eu tô me alimentando? Como é que eu tô interagindo com as pessoas? Entendi. O que eu tenho de lazer? Como é que tá meu ritmo de trabalho? Então eu preciso olhar como é que tá essa estrutura de vida da pessoa. Então, na verdade, tem a ver muito com a questão clínica. Para quem não sabe, a vitamina D ela tem um impacto na saúde mental da gente complicado, né? Porque Sim. pode deprimir, tem toda uma questão de desregular, inclusive como é que é o nome? Esqueci o termo. Desregula a questão hormonal, né? Sim. Isso leva a uma depressão, uma ansiedade. E a gente vive dentro de casa, trabalhando, não pegando o sol. Não come direito. Não come direito, a vitamina D cai. Então é um fator de desequilíbrio no Sim. campo da saúde mental. Acaba influindo também, né? Claro, né?
Então, outras questões, né? Retina baixa. Então, a gente tem que olhar sempre tudo. Depois a gente vai olhar como eu estou vivendo, como eu estou interagindo. Nós somos seres humanos, nós somos gregários, a gente precisa de outros seres humanos o tempo todo. Se a gente fica trancado dentro de casa, tô de home office o dia todo. Aí depois tô jogando videogame para descansar a cabeça, tô mexendo no celular. Em que momento eu tô interagindo com a natureza, interagindo com outras pessoas? Que momento está acontecendo? Não tá. Entendi. E a gente pode dizer que a ansiedade é uma porta para a depressão? Ou não? Não necessariamente, são coisas diferentes. Então, a Entendi. gente tem o transtorno ansioso, a gente tem o transtorno depressivo e a gente tem o transtorno misto. Mas, eles têm sintomas diferentes. Alguns podem se assemelhar um ou outro, mas a maior parte dos sintomas e até as sensações, né? Eu falo que eu entendo bastante das sensações porque as pessoas me contam. Sim. Então, eu sei o que elas sentem. As sensações são um pouco diferentes, né? Ah, tá. A depressão tem um quê mais de vazio existencial, de apatia, de anedonia, não ver prazer em nada do que faz na vida. E a ansiedade é uma sensação de estar sempre para trás, estar sempre atrasado. Então são sensações diferentes. Exato. Mas estão ali uma do ladinho da outra, né? Sim, é verdade. São primas, às vezes irmãs. Não são iguais, mas estão ali. E o tratamento, como é que se daria? Então, se a gente tem uma disfunção, por exemplo, a pessoa está com ansiedade por mais de 3 meses, com sintomas, né, que são bem prejudiciais à rotina da pessoa, a gente vai começar com o psiquiatra. Então, a gente precisa regular esse cérebro, regular esse organismo, para que a partir daí a pessoa consiga, dentro de uma psicoterapia, mudar pensamentos, forma de vida, forma de enxergar as coisas, planejamento para o futuro. Só que não adianta eu só fazer essa parte comportamental se o organismo ainda está desregulado. Então, o ideal é caminhar junto. Então, terapia, que é super psicóloga aqui, pessoal, eu super recomendo. Depois nós vamos colocar o contato dela junto, em alguns casos, uma reposição química, que é a questão da psiquiatria. Exato. Né? Nem todos os casos é necessário, então é uma coisa mais leve, eu tô um mês assim, não é muito tempo. Sim. Às vezes a psicoterapia ajuda, dá conta, resolve, né? né? Isso. Porque o que a gente precisa, assim, em primeiro lugar, é mudar os hábitos. Preciso mudar, preciso comer com calma, preciso estar com os meus amigos, eu preciso pensar menos em trabalho. Abraçar, beijar, né? Exato. Contato físico, né? Eu preciso estar num contato com a natureza, eu preciso ter outras coisas na minha vida. E isso é importantíssimo. Entendi. E você tem lidado com isso dia a dia no teu consultório, né? Não para, né? Não para. Infelizmente. Infelizmente. É a vida do século XXI, né? Infelizmente, é a queixa mais comum no consultório. E aí, como as pessoas fazem esse resgate? As pessoas não sabem. Principalmente os jovens. Os jovens já nasceram num mundo que tinha um ritmo muito intenso. Sim, sim. Nós ainda... você ainda é de uma geração anterior à minha, mas eu vivi na rua, né? Já falei no outro programa que eu era do Macuco, tomava banho no canal lá do Macuco, lá no fundo das casas populares. Meu filho mais velho ainda viveu um pouco na rua. Meu filho mais novo, computador, escola, no máximo shopping. Já é uma outra pegada, né? É isso. A gente resgatar esse momento. Infelizmente, né? Que não deveria ter sido perdido, mas a gente perdeu. Então, isso é muito necessário. E tu acha que essa questão da violência, ela também pega na saúde mental, na ansiedade, na depressão? Ah, com certeza. A insegurança... Porque a gente vive também... Aqui em Santos a gente não sente tanto. É uma cidade mais segura. Comparando... Mas se você vai, por exemplo, para São Paulo, eu estava em São Paulo há uns 2 meses atrás, com o celular na mão, meu filho foi fazer um concurso público, e aí a senhorinha, olha, guarda o celular que senão eu vou te roubar. E ela em pânico. E para nós, que nós somos santistas, isso é muito tranquilo. Tu tá na rua, tu pega o celular, olha. Sim. Né? A gente não está exposto a esse grau de ansiedade por conta da violência. Sim.
Mas, às vezes, ouvir falar também nos gera ansiedade. Exatamente. Então, eu sei que, por exemplo, né, usando uma capital como exemplo, vou para São Paulo, sei que lá eu vou ter que ficar mais preocupada, isso já me gera uma ansiedade. Ou ficar sabendo notícias ruins. Eu sei que tal pessoa foi assaltada, isso já me gera uma angústia, uma preocupação, isso também pode gerar ansiedade. Ixi, então, assim, a gente vive numa sociedade que coloca a gente no caminho da ansiedade. Exato. Ixi, Então, Maria. a gente tem que pensar que nós temos notícias ruins? Temos. Certo. Mas também temos notícias boas. Isso eu falo sempre. Então, senão a gente foca só na parte ruim do ser humano, na parte ruim da sociedade, e a gente fica um pouco desesperançado mesmo. Fica, né? Sim. Eu costumo dizer que, eu não sei se tu pegou essa fase, mas até uns 30 anos atrás, chegava às 11 horas da noite, tinha o último jornal da Globo, e era como se o mundo parasse, né? Por quê? Porque terminava o jornal, os grandes jornais impressos fechavam, e no outro dia que a gente ia ter acesso a informações do que aconteceu, entre aspas, no mundo no dia anterior e na madrugada. Hoje, depois da hiperconexão, né, da globalização, a gente é bombardeado o tempo inteiro com informações. E isso também é um motivo de adoecimento também, né? Com certeza. Por exemplo, a Globo News não para, né? Esse é o slogan dela. A Globo News não para, a Band News não para. E aí tem as redes sociais e você recebe notificação, não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso realmente acaba dando um curto-circuito na gente e leva a gente para essas questões de saúde mental, de ansiedade, depressão, né? Sim. Primeiro que informação não é conhecimento. Isso, são coisas perfeito, diferentes. bem Então, o pensado. excesso de informação sem ser transformado em um conhecimento vai me gerar uma ansiedade, porque meu cérebro não sabe nem como lidar com aquela quantidade de informações. Sim. E não é ficar alienado do que está acontecendo, não é isso. Eu não preciso saber o que aconteceu, uma coisa ruim que aconteceu, meia-noite, 1h da manhã. Eu posso ficar sabendo no dia seguinte. Sem dúvida. Porque vai me gerar ansiedade, eu não vou conseguir dormir. Se eu ficar sabendo de tudo que acontece de ruim no mundo em tempo real, isso vai me gerar uma angústia, claro. Lógico, né? E a partir daí isso compromete. Compromete. Porque se tá todo mundo em alerta, eu também tenho que ficar em alerta. E se eu ficar em alerta o tempo todo, Eu não descanso. eu não descanso. Se eu não descanso, não durmo direito, não como direito. E aí vem num ciclo. Por isso que desde pequenininha você já estava preparada para ser psicóloga. Porque ela fala com uma propriedade, com uma tranquilidade, com uma forma simples, mas profunda de questões tão complexas, né? É por isso que eu acho que você veio para isso, para ser uma excelente psicóloga, né? Ah, Isso tem uma centralidade na tua vida? Como é que é isso? Não, a psicologia para mim acho que é o centro realmente, como você falou, é o centro da minha vida, né? Sempre foi. Então, uma coisa que eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler. Eu vi um filme pensando no perfil psicológico dos personagens, umas coisas assim. E quando eu era jovem assim, 13 anos, 15 anos... Não faz tanto tempo assim, né? Faz um pouquinho. Eu adorava ler no jornal, jornal impresso, né? Que a gente tinha antigamente. Hoje em dia não existe mais isso. Às vezes até recortava casos de perfis psicológicos. Eu achava super interessante, essas avaliações. Então eu tinha uma pastinha que eu colecionava recortes de jornal. Que show de bola, hein? Sobre Que coisa trabalhos de linda, outros hein? psicólogos. Então sempre gostei. Sempre foi um desafio de entender o porquê. Por que essa pessoa tem essa atitude? O que será que acontece? Por que ela fez isso? Por que ela fez? Por que ela teve essa atitude e não aquela? Por que eu estou sentindo isso e não estou sentindo aquilo? Então, isso sempre foi um desafio. Então, sempre fui muito interessada nisso. Sempre foi o meu prazer ler e saber sobre isso, né? E é legal que quando a gente, né, pelo menos é o que eu percebo no meu caso, né, como assistente social, quando a gente faz o que ama, não cansa, né? Não cansa. E aí a gente precisa tomar cuidado, né? Pra sei. não, porque senão a gente extrapola o nosso momento de lazer, o nosso momento com os familiares, porque aí isso vai tomando uma proporção que pode dominar a nossa vida, e a gente precisa também pôr o pé no freio. Eu também tenho tentado tirar pelo menos um dia na semana para não trabalhar
geralmente o sábado, porque senão eu fico trabalhando de segunda a segunda. É verdade. Porque além de assistente social, né, na prefeitura eu dou aula. E eu amo dar aula, né? Então às vezes eu estou em casa sozinho, eu e Bolota, que é a minha filhinha, minha gatinha. E aí eu ligo o computador e falo, vou fazer umas coisas aqui, vou ver um artigo, vou corrigir alguma coisa. E quando tu vê, tu tá o final de semana inteiro trabalhando. Isso também é ruim do ponto de vista da saúde mental, né? Com certeza. A gente precisa ter tempo para outras coisas. Por mais que a gente goste de uma atividade, ela cansa também. Sim, sim. Então a gente precisa ter tempo para outras coisas. E é perigoso. Dar aula, eu sempre brinco que dar aula é sempre uma questão. Porque o aluno vai fazer uma pergunta que você vai pensar, poxa, é mesmo, né? É. Vou ler sobre isso, vou estudar sobre isso. E quando você vê, você já está na espiral e já Não tá parou lá um 2, minuto. 3 horas vendo aquela situação. Eu sou muito apaixonado pela educação e pelo serviço social, pelas políticas públicas. Eu acredito muito nessa coisa das políticas públicas. E a gente, se não se policiar, não para, né? É verdade? Não para. E Então, você no teu consultório, na tua área de psicologia, deve ser a mesma coisa, né? sim. Hoje eu trabalho com psicoterapia breve, né? Que é um projeto terapêutico, um processo terapêutico que tem um número determinado de atendimentos. Certo. Justamente porque é um pouco mais... o processo é um pouco mais fluido. Só que tem muitas questões que a gente não consegue trabalhar dentro do processo terapêutico. Sem dúvida. Curto, né? Então a gente precisa focar em uma coisa só. Em uma questão só, que seja mais simples. Aí a gente consegue fazer esse processo mais curto mesmo. Mas, porque se deixar o consultório também é uma coisa que me consome. Se deixar eu fico lá até... Não Até tem de hora madrugada. pra voltar, até de madrugada. Ixi, e tem gente para atender de madrugada. Opa, né? tem. Quanto mais tarde, porque o pessoal trabalha, né? Então, quanto mais tarde, sempre tem demanda. E eu tenho uma curiosidade, essa questão aí, pós-pandemia, essa ausência de presencialidade, né? Tu faz muito atendimento também online, como é que é isso? Isso está pegando mesmo? Isso veio para ficar mesmo também? Veio para ficar. Mas eu percebo também, e eu até acho positivo, que existe um retorno ao presencial. Não integralmente, mas existe. De querer o contato, de querer estar perto. Mesmo nas empresas eu também percebo esse movimento, né? Da equipe ter um momento de estar todo mundo juntinho no mesmo espaço. E isso é importante. A relação humana precisa acontecer. Mas sim, depois da pandemia, né? Antes as pessoas tinham muito preconceito com... Isso acabou, né? Com a teleconsulta, mas isso Hoje acabou. Eu estava num processo terapêutico na pandemia, fiz durante muito tempo online, depois ainda fui presencialmente até ela me dar alta, e foi tranquilo, né? Porque dá para interagir, tem isso, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque senão a gente substitui as relações de contato pela essa daqui que a gente está tendo aqui da tela, né? Porque também existe a possibilidade de criar vínculo através da tela, né? Através da conexão à distância, que a gente chama de sincronicidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa do contato. É verdade. Né? Então, a gente precisa do contato, de estar perto, de olhar no olho. Isso faz diferença, sim. A gente tem as crianças que eram pequenininhas, que estavam nesse momento de socialização, 4, 5 anos, e que pegaram o período da pandemia. Hoje, muitas têm problema de socialização. Ah, é? Porque nesse comecinho não tinha esse contato, não sabia mediar conflitos, não sabia lidar com frustração. E de repente passou os anos e foi enfiada lá na escola. E aí, o que eu faço aqui? Dá aquela confusão, né? Exato. Então a gente precisa disso. Mas não tem como a gente negar que a tecnologia facilita a nossa vida. Sem dúvida. A questão é como a gente utiliza. Acho que é tudo, né, amor? Porque assim, tudo em excesso, tudo mal utilizado. Tudo utilizado de uma maneira assim leviana, uma maneira sem raciocinar, sem refletir, acaba fazendo mal, né? Sim. Mas a gente também pode usar de uma forma positiva para auxiliar tanto aquilo que a gente gosta de fazer, a nossa profissão, quanto a sociedade como um todo, né? E você faz um papel fundamental na sociedade, que é realmente lidar com uma das coisas que eu acho mais graves hoje em dia, que é a questão da saúde mental. Ansiedade e depressão pega o tempo inteiro. Na saúde mental, a gente atende isso
dia inteiro se deixar, né? Sim, sim. E aí é complicado, né? Verdade. Eu trabalhei 10 anos no CAPES do Guarujá. Uhum. E o CAPES era muito complicado mesmo, porque a gente via casos muito graves, pessoas muito adoecidas, mas que começaram com coisas simples, que a gente poderia ter evitado se a gente tivesse um processo para prevenir. Isso, eu ia entrar nesse assunto. Você realmente Porque, assim, tem a ver, o que a gente observa, que inicialmente é de uma forma muito simples, né? Pouco intensa, e a falta de um cuidado ali nesse início geram casos graves, inclusive que a gente vê aí, infelizmente, a questão do suicídio, né? Infelizmente. Né? Então, assim, se nós tivéssemos feito um trabalho lá, né, no âmbito das políticas públicas, de atender o ansioso e depressivo lá no comecinho, na policlínica, unidade básica de saúde, e dando continuidade a isso, talvez a gente tivesse um número menor de suicídios, né, que é uma coisa que assombra a sociedade inteira, né, que a gente tem até um pouco de tabu de falar disso, né? É verdade. Existe um tabu muito grande, mas a gente precisa falar disso. Então, quando uma pessoa resolve não viver mais, o que está acontecendo? Na maior parte dos casos, pelo menos na minha experiência, ela está fugindo de uma dor. Sim. Tem gente que desistiu de viver. Aí é difícil realmente você trazer a pessoa, porque o propósito precisa vir dela. Mas na maior parte dos casos, a dor é tão grande que a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Só que sempre existe uma saída. Sem dúvida. Eu sou um eterno defensor da vida, né, de tudo, né? E eu acho que a gente tem que apoiar uns aos outros. Sim, sim. Sozinho é difícil encontrar o caminho, às vezes. E aí a gente precisa de outras pessoas para mostrar pra gente que tem uma saída, sim, ou que a gente vai passar pela tempestade juntos e aquilo vai melhorar. Tu lida também no teu consultório com essa questão da ideação? Olha, pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, ou é mais... já trabalhei ou é mais bastante. a questão da ansiedade e da depressão? Já trabalhei bastante. Eu trabalhei bastante com bipolar, com borderline ou com outras questões de saúde mental. Como hoje eu estou num processo só de psicoterapia breve, essas questões mais crônicas, mais graves, a gente não consegue atender dentro de um processo mais breve. Compreendi. Né? Então, hoje em dia não, mas já trabalhei bastante. No CAPES, né, 10 anos de CAPES, isso a gente pegava quase todos os dias. O tempo inteiro, né, minha amiga? O tempo todo, infelizmente. E eu costumo dizer que eu fiquei apaixonado pelo CAPES, porque, é muito bom chegar. Eu já chego abraçando, beijando todo mundo, brincando, né? Porque justamente essa leveza da vida que falta. E a vinculação, o vínculo, ele é poderosíssimo, né? Sim. Como é que é essa coisa estabelecer o vínculo? Porque a gente observa também, nas famílias, elas estão juntas no mesmo espaço, mas acabam se desvinculando, porque um fica de um lado, outro fica do outro fica do quarto, do celular, e não há que é aquilo que você falou, né? Do contato físico, do relacionamento, e aí acaba rompendo um pouco esses laços de vinculação, esses laços de sentimento, né, de amor, de carinho, de cuidado. Como é que é isso aí? É muito importante que a gente sinta que alguém pode nos ouvir. E aí, quando a gente fala de crianças, de adolescentes, isso é fundamental. E os adultos também. Então, às vezes, sou adulto, tenho que guardar toda a minha angústia para mim. Mas se eu tenho uma pessoa próxima, que eu confio, com quem eu posso compartilhar minha dor, não precisa nem arrumar a solução para mim, não. É só para chorar junto comigo. Sim. Só para me abraçar. Só para segurar a mão. Exato, só para segurar a mão. Isso faz toda a diferença. Parece que é uma coisa simples, você ouvir o outro apenas, sem poder fazer nada por ele, efetivamente, né? Eu não vou resolver o problema dele. Mas isso faz com que o outro se sinta acolhido, vinculado. E isso é a base da saúde mental. Eu saber que eu não estou sozinha. O que aconteceu eu vou conseguir enfrentar porque eu tenho alguém do meu lado. Que lindo isso que você acabou de falar, hein? Muito bonito. E a gente observa que a sociedade que a gente vive, tão consumista, né? Hiperconectada, extremamente egoísta, individualista,
Sim. gera todo esse adoecimento, então, né? Isso mesmo. Tem uma imagem que às vezes eu morei muito tempo do lado de uma escola e aquilo me chamava a atenção, porque assim, a criança era entregue logo cedo, né? Tipo 7 horas, 7h30 para a mãe e para o pai irem trabalhar, e iam buscar no final da tarde, né? E no final da tarde a mãe catava, ou o pai catava a mão da criança, a criança querendo falar como é que foi o dia, e ele já no computador, no celular, quer dizer, não conseguia nem parar 5 minutos para dar um abraço, um beijo no filho, na filha, ter esse calor humano que é tão importante, porque eu acredito também que além da questão do emocional, nós somos seres meio que energéticos, né? Então a gente precisa tocar energia. Isso para mim me dava uma dor tão profunda, porque com certeza aquela criança, e aquele pai também está perdendo um tempo tão precioso, né? E a pai e a mãe, né? É verdade. A gente tá cansado, a gente entende, né? Não é nem culpabilizando os pais. A gente entende que a vida de adulto é muito exigente. Contudo, se eu não paro e olho para o meu filho, escuto o que ele precisa falar para mim, eu não consigo fazer essa conexão. Então, faz parte de ensinar o filho a ouvir, eu ouvi-lo também. Eu só consigo ensiná-lo a ouvir e ter empatia pelas pessoas se eu faço isso com ele. Então, essa conexão, essa vinculação é o que nos salva. Então, isso é fundamental. Hoje em dia, como você falou, as famílias estão juntas no mesmo espaço, cada um no seu celular, fazendo uma coisa diferente. Elas não estão ali de verdade. Sim. E as pessoas se sentem cada vez mais sozinhas. E daí para desenvolver problemas de saúde mental. É um pulo. Eu escuto muito, muito. Acho que a maior queixa, maior do que a ansiedade, é a queixa da solidão. As pessoas se sentem sós. Elas sentem que ninguém as escuta, que ninguém se importa, que elas não podem falar o que sentem. Entendi. E a partir daí é que você observa todas essas questões, né? Exato. Então, o vínculo com o psicoterapeuta é fundamental para que a pessoa consiga olhar para si, mas também, a partir daí, começar a estabelecer vínculo com outras pessoas da vida dela. Vínculos que muitas vezes se perderam. Compreendi. E a vinculação, ela é fundamental até para evitar coisas piores, né? Exato. Porque na hora do desespero e da dor, você vai lembrar que tem alguém para segurar a tua mão, né? Exato. No fim do dia é isso? A gente quer alguém no final do dia para segurar a nossa mão? Será que é isso? Eu acho que é. Acho que isso é o que nós buscamos. Alguém para no final do dia você contar como foi o seu dia, falar um pouco dos seus problemas, falar um pouco dos seus sonhos. Não importa se é um companheiro, uma companheira, um amigo, um pai, uma mãe, um irmão, não importa quem é essa pessoa, mas que essa pessoa esteja ali para você. E hoje, cada dia mais, a gente tem menos esse contato, né? Sim. E você procura no teu dia a dia enfrentar isso com muita coragem, né? Porque a Luciene, ela trabalha super bem e tem um sentido de vida muito profundo, de humanidade, de sensibilidade. E isso faz uma diferença, né? A gente sabe que ela consegue trabalhar bem isso, né? Até porque você acredita nisso, né? Vive isso, né? No teu dia a dia. Acredito, para mim, para minha filha, para os meus familiares. Isso é uma coisa que na prática eu vejo acontecer, né? Nas pessoas próximas. Então eu trago isso também para os meus pacientes. Essa vivência, né? Você é feliz sendo psicóloga? Eu sou feliz. Ser psicóloga é o meu sonho realizado, assim. Que bonito isso, então, né? Sou apaixonada. Porque no mundo do trabalho tão precarizado, né? Onde as pessoas se sentem tão exploradas e tão largadas e não conseguem realizar seus sonhos, isso é muito bonito. Isso realmente é um privilégio, né? É que eu falo. Nem todo mundo tem o privilégio de trabalhar com o que ama. Eu tenho esse privilégio. Sou muito feliz por isso, né? Mas quando a gente não pode trabalhar com o que ama... Sim, acontece. Que acontece. A gente precisa transformar aquele nosso trabalho, pelo menos num lugar
de paz, tranquilo. Que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho o melhor possível, que a gente aposte também na nossa vida fora do trabalho, para ter um sentido melhor na vida. E isso também é importante. Nossa. Então você é realizada, né? Eu sou. E quando vai cair para a docência da aula? Para quem não sei sabe, eu ainda. vivo o tempo inteiro falando, Luciene, vamos fazer um mestrado, vamos trabalhar, vamos dar aula, porque uma experiência com uma capacidade dessa, precisa estar dando aula e passando isso para os futuros psicólogos e psicólogas, né? Então, eu tenho uma mentoria, eu sempre fui preceptora, sempre tive estagiários há muitos anos, né? Mas eu tenho uma mentoria hoje para psicólogos recém-formados. É uma mentoria bem completa mesmo, de ensinar como fazer o consultório, como montar o consultório, que imposto você tem que pagar, a também como melhorar a qualidade técnica, né? Onde estudar, como estudar. Então tem uma mentoria bem interessante. Agora, dar aula, teria que ter um tempinho para encaixar isso na minha rotina, o que hoje em dia é um pouco difícil. Imagina, né? Trabalha na prefeitura, consultório tarde e noite. Não para, né, amiga? Não paro, ainda tenho a mentoria, então assim, tô sempre ocupada, sempre fazendo um monte de coisa e adoro ainda, né? Eu sei, e eu não sei, eu não te conheço. Eu não te conheço, eu sei que você ama o que você faz. Sim. E é por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui, porque assim, é um assunto grave, né, que a gente tem, né? A questão da saúde mental, da ansiedade, da depressão. E eu acho que é um assunto que eu queria trazer isso para a cidade, para a gente discutir isso, né? E não pensei em outra pessoa, a não ser você. Ai, Porque obrigada. ela tem uma capacidade, um conhecimento que poucos têm. A gente tem na cidade de Santos, para quem não sabe, toda uma rede de atenção psicossocial, com os CAPs, né? Nós somos em 5 ou 6 CAPs, né? De adultos, tem de criança e adolescente, álcool e drogas, porque Santos tem uma boa rede e está bem estruturadinha. Mas, assim, a atuação como que a Luciene faz nos consultórios, a gente observa que é fundamental para manter a sanidade mental da população, porque é um fator também que agrega a questão da saúde, né? Cuidar da saúde mental é cuidar da saúde integral das pessoas, né? Não é só cuidar da questão da diabetes, que é importantíssima, por exemplo, a questão da pressão alta, né? Enfim, de todas dessas questões que são atendidas na atenção básica, né? Quando a gente fala atenção básica policlínica, aqui em Santos, né? Fundamentalmente, em outras cidades eles chamam de unidade básica de saúde, mas a Luciene faz um trabalho maravilhoso. Só tenho que te agradecer. Lu, eu tenho um presentinho para você. Ah, é? Você já viu aí do seu ladinho? Não. Pode pegar. Mostra para a câmera aí, ó. Ah, que lindinho, gente. Olha aí. Que fofura. O meu, né? Porque assim, a minha cabeça é maior, né, Max? O Max está aqui Muito com a gente. Olha o bonitinho. tamanho da minha cabeça. Aí o meu tem que ser maior, porque a cabeça é muito grande, né? Amei, muito obrigada. Você... Que lindo. É a foto que ela mandou, olha como ficou perfeito, né? É uma artesã que eu tive a lindo. felicidade de encontrar no Guarujá. E ela faz... Todo convidado vem e recebe uma coisa que eu chamo de cabeçudinho. Ou cabeçudinha. Muito e o cabeção caprichoso. sou eu, né? Não é à toa, porque o tamanho da cabeça não engana, não tem como fugir disso, né? Nossa, Mas, muito assim, lindo. com todo carinho. Muito com todo... obrigada. Você é uma pessoa especial, você é doutora Luciene. Acho que era legal botar o contato dela, né, Max? Max, vamos botar o contato dela aqui para quem quiser. A doutora Luciene. Fala das tuas redes, do teu contato e tudo. A minha rede social principal é o meu Instagram, que é @LucianeDallaValle. E lá tem já os links com todas as minhas redes sociais e os meus contatos. E aí colocamos também o WhatsApp aí. Isso aí. Para quem quiser acessar. Esse é meu WhatsApp. Porque a Luciene merece todo o empenho, toda a publicidade, porque ela trabalha muito bem, pessoal. Muito obrigada. E aí, se você está com alguém na família ou está ansioso, depressivo, eu super recomendo, porque ela trabalha bem, ela faz com amor, com carinho, com dedicação, que é uma coisa que é fundamental também, porque não adianta só ter o conhecimento profissional, mas tem que ter aquele quê da alma, né?
do amor, da dedicação, da vocação. E ela é vocacionada. Muito obrigada. Muita gratidão. Só tenho a agradecer. Passou rápido, né? Sumiu o horário. Gratidão. Eu que agradeço. Foi um prazer. Estaremos aqui sempre. Eu queria muito agradecer. Eu acho que é um tema, pessoal, muito importante, essa questão da saúde mental, né? Da depressão e da ansiedade, fundamentalmente, para a nossa cidade de Santos. Assistam, compartilhem. Todos nós, as nossas famílias, a gente tem pessoas assim, ou muitas vezes nós mesmos que estamos assistindo, estamos assim. Procurem ajuda, vocês não estão sozinhos, né, no âmbito da saúde mental, dos CAPs, ou psicólogos, psicólogas, doutora Luciene aqui, que é super nota 1000, e o nosso programa também, a gente trabalha com isso e tem essa preocupação porque nós precisamos cuidar uns dos outros. É para isso um pouco que eu montei esse podcast também, para que a gente possa conversar e discutir a cidade. Gratidão, minha amiga. Obrigada. Um beijo no teu coração, pessoal. Até o próximo programa. Beijão. Tchau, tchau.